Pessoal, nessa aula vamos falar sobre potência elétrica. E para falar de potência elétrica, nós vamos também conhecer a tensão e a corrente. Então, o que é a potência elétrica? A potência elétrica mede a quantidade de trabalho realizado por determinado intervalo de tempo. A tensão é uma diferença de potencial entre dois pontos. E a corrente é um movimento ordenado de cargas elétricas. Então, veja bem, a potência ela depende de cada aparelho. Então, no aparelho elétrico da sua residência, uma TV, no carregador do celular, na geladeira, vai ter a informação da potência. A tensão, ela já é padrão na sua residência, ou 110 volts ou 220 volts, dependendo da região. E a corrente elétrica, ela vai depender da potência e da tensão. Vejamos. Então, para calcular, é simples. Nós temos aqui potência é igual a UI, tensão vezes intensidade da corrente elétrica. E as questões, às vezes ela pede a potência, às vezes pede a tensão e às vezes pede a corrente. E às vezes o aluno se enrola, eu devo passar multiplicando, passar dividindo. É simples, vou passar para vocês como é que vocês vão fazer. Existe o triângulo de potência, que é um macetezinho da física conhecido, que serve para vocês saber se você vai multiplicar, dividir, o que você vai fazer. Então vamos lá, acompanhe comigo. Então nós temos aqui esse triângulo, dividido em três partes. E nesta parte aqui de cima, você vai ter a potência, primeiro aqui. Neste segundo aqui, a tensão. E neste terceiro, a corrente elétrica. E é simples. Se um está do lado do outro, nós multiplicamos. Se está sobre o outro, está em cima, nós dividimos. Vamos dizer que a questão pede para você calcular a potência. Então, você cobre aqui a potência, sobra ali a tensão e a corrente. Então, tensão vezes corrente. Se pedir para você calcular a tensão, P sobre I. Você vai dividir potência pela corrente. Se pedir para você calcular a corrente, então, sobra P sobre U. Você vai dividir potência pela tensão. Tá certo? E as unidades de medida, né? Aquelas vilãs. Potência é medida em watt. Tensão, volts. E corrente em ampere. Beleza? Potência é diretamente proporcional à tensão e à corrente. Isso quer dizer que quanto maior a potência do aparelho, maior será a corrente elétrica. Porque a tensão a gente vai considerar sempre a mesma. Na minha casa, por exemplo, a tensão é 220 volts. Então, quando eu ligo o aparelho, está lá 220 volts. Isso não se altera. Então, quando eu colocar um aparelho de uma tensão de 50 watts, eu terei uma corrente. Se eu colocar um aparelho de 100 watts, vou ter uma corrente maior, porque são diretamente proporcionais. Se este aumenta, este também aumenta. Então, veja bem, na nossa residência existe um limite de corrente elétrica que os fios vão suportar. Então, você vai lá no disjuntor da sua residência e ele tem a informação, tem um númerozinho, da minha casa é 15. Quer dizer que a corrente máxima que é permitida na minha residência é 15 amperes para 220 volts. Então, quando eu ligar todos os aparelhos da minha casa, a potência não pode exceder o máximo que cause uma corrente acima de 15 amperes. Então, vamos para um exemplo. Vamos fazer uma questão simples aqui. Então vamos lá. O primeiro passo para resolver uma questão de física é você extrair os dados. Então, qual a potência máxima permitida em uma residência cuja tensão seja de 220 volts e corrente máxima de 15 amperes? Então, os meus dados serão potência, é o que eu quero saber aqui na minha questão. Em uma residência cuja tensão seja de 220 volts
Então, tensão representada pela letra U, 220 volts. E corrente máxima de 15 amperes. Eu quero saber a potência, então eu vou multiplicar U vezes I, como eu fiz aqui como a fórmula original. Então nós teremos P é igual a U vezes I, e eu substituo os dados. U 220 e 15. Isto aqui dará 3.300 unidade de medida de potência, watts. Quando eu ligar todos os aparelhos, ao somar a potência de cada aparelho, essa potência máxima dos aparelhos simultâneos não pode ultrapassar 3.300 watts. Se ultrapassar, o disjuntor vai disparar. Disparar é desligar. Isso é segurança para evitar incêndio na residência. Então nós temos os disjuntores que disparam, desligam quando a potência máxima é ultrapassada, né? Ultrapassa a corrente máxima. E nós temos também os fusíveis. Eles são utilizados em filtros de linhas, por exemplo. O fusível ele é feito com um material de baixo ponto de fusão. Significa que ele derrete antes do restante do fio. Ele, ao ser aquecido, né, ele atinge seu ponto de fusão, ele derrete e desliga o circuito, né, porque o material derreteu, evitando um incêndio. Só que alguns aparelhos têm potência muito alta, alguns aparelhos resistíveis principalmente, como é o caso do chuveiro elétrico, aquecedores. Então esses aparelhos eles já devem ser ligados para disjuntores próprios. Então uma casa com muitos aparelhos elétricos, ela deve ter um disjuntor para diversos pontos da casa, um para o quarto, outro para a sala, porque isso evita que todos os aparelhos ligados simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, ultrapasse a corrente máxima. Ah, mas eu liguei aqui na minha casa a geladeira, a TV, o micro-ondas, várias coisas ao mesmo tempo. Eu somei as potências e dava o limite máximo permitido pelas contas que eu fiz, só que o disjuntor não disparou. Por que isso aconteceu? Porque mesmo que esteja lá no limite, né, eu somei todos os aparelhos aqui ligados simultaneamente, deu 3.300 watts. Só que esses aparelhos talvez não estivessem usando a potência máxima, não estivessem ligados na potência máxima deles. Então, por isso aconteceu de não disparar. Então vamos resolver duas questõezinhas. Alimentando-se um aparelho elétrico com uma tensão de 220 volts, ele consumirá uma potência de 110 watts. Com essas informações, determina a intensidade da corrente elétrica que o percorre. Então vamos lá. Primeira coisa, extrair os dados. Alimentando-se um aparelho de 200, ligado a uma tensão de 220 volts, ele consumirá uma potência de 110 watts. Determine a intensidade da corrente elétrica dele. Então, olha só, muito cuidado aqui, porque a gente tem uma tendência de ver 220, 110, vou dividir. 220 dividido por 110, 2. Beleza, resolvi, matei a questão. Não é bem assim. A gente tem que ver o que a gente tem que fazer com essa questão. Primeiro, eu preciso conhecer a equação, né? P igual a U vezes I. E conhecendo o triângulo de potência aqui, eu resolvo simples. Olha só. Então, eu preciso calcular a corrente. Então, eu vou sobrar com P sobre U. Então, corrente será igual a P dividido por U. P 110, U 220. 110 dividido por 220, 0,5, unidade de medida de corrente, ampere. Eu aconselho até você tirar um print, anotar esse triângulo aí, para não esquecer mais. Vamos para uma segunda questão. Um fusível de 30 amperes foi instalado em uma rede elétrica de 110 volts. Quantas lâmpadas de 60 watts podem ser ligadas ao mesmo tempo nessa instalação sem que o fusível queime? Então veja bem, eu sei que se eu instalar lâmpadas demais, ao ligá-las simultaneamente, o fusível vai
queimar, porque vai ultrapassar a corrente máxima permitida. Então, eu tenho que saber qual a potência máxima permitida, aquele primeiro exemplo que eu dei para vocês, para saber quantas lâmpadas vou poder acender. Então, vamos fazer a conta aqui. Eu tenho fusível de 30 amperes, então, corrente 30 amperes. Né? Se está em amperes na questão anotado, você já sabe que é a corrente elétrica. Foi instalada em uma rede elétrica de 110 volts. Então, volts é a unidade de medida de tensão. Tensão, 110 volts. Lembrando que meu U parece com o meu V, só que o V tem biquinho, U tem bundinha. Ó. Bundinha, biquinho. E a potência da lâmpada é de 60 watts. Então, vamos lá. Eu vou pegar a informação de tensão e corrente para saber qual a potência máxima. Porque eu sei a potência de uma lâmpada, mas quantas lâmpadas vou poder ligar? Isso vai depender da potência máxima permitida. Então, como eu quero saber a potência, eu vou multiplicar tensão vezes corrente. Então, potência vai ser tensão vezes corrente, que vai ser 110 vezes 30. Isto vai dar 3.300 watts, igual o primeiro exemplo. Então, quantas lâmpadas 60 watts eu posso ligar se a potência máxima permitida vai ser 3.300? Basta dividir 3.300 por 60. Então, 3.300 dividido por 60, nós teremos 55 lâmpadas. Então, gente, no momento é isso. P é igual a vezes I. Se eu quero calcular a potência, U vezes I. Se eu quero calcular a corrente, P sobre U. Se eu quero calcular a tensão, P sobre I. Lembrando que se está um sobre o outro, eu divido. Se está ao lado, eu multiplico.